Olá! No Pílulas de Ciência Popular de hoje, eu vou começar a falar, porque eu quero fazer uma série para entender o Brasil, né? Geografia brasileira. É claro que para falar de geografia, né? Pensando na geografia no seu sentido tradicional, né, histórico, você tem que entender as condições climáticas, as condições do relevo, que são sempre diferenciadas, entender essas dinâmicas da Terra enquanto planeta, mas apenas entender, né, para a gente compreender as condições do nosso meio e das transformações produzidas pelo homem, transformando o meio físico, o meio natural, transformando no meio geográfico de vida, né, e de sobrevivência e nossas relações com esse meio. Mas para entender o Brasil, eu quero falar de cotidianidade, né, de entender o Brasil de hoje. É tão difícil, assim, a um primeiro olhar assodado do observador, entender o Brasil é questão dificílima. Mas a gente tem que treinar, entender e compreender o Brasil numa perspectiva de movimento, né? Numa perspectiva de processo mesmo. Porque o Brasil, ele é um país muito cheio de conflitos. Então, vamos praticar. Entender, compreender o Brasil de hoje requer um esforço intelectual na perspectiva do processo histórico, do processo da nossa formação de país. Uma coisa que eu quero deixar assim muito clara para nós hoje neste vídeo é que o país Brasil, ele é um país que convive com vários tipos de povos e etnias e grupos e movimentos e sociedades, né? Os indígenas, os povos tradicionais, os povos originários, os nossos indígenas, os donos do Brasil, da terra, os herdeiros, eles vivem em constante conflito com o Estado brasileiro. É como se fosse um outro país, né? Porque eles não se identificam como brasileiros, porque eles não são brasileiros, né? No sentido de povo e de etnia, né? Mas eles aprenderam a coexistir, porque os brasileiros são uma herança de uma miscigenação, né? Então, os povos originários, é claro que eles são administrados pelo Estado brasileiro como brasileiros, mas eles são uma etnia à parte. Então, esse faz parte do conflito. Entender o Brasil é preciso compreender esses conflitos. Nós temos a herança indígena e faz parte do nosso maior DNA, né? Muita gente pensa que é dos africanos, mas não é. O nosso maior DNA é indígena, por causa do início da exploração e dos estupros, né? Nós somos produtos de estupro, nós somos produtos de violência, e tudo isso está na nossa mentalidade. Então, por isso que nós temos muita violência, né, nas nossas práticas diárias também. Tem a questão social por trás, as desigualdades, mas tem também essa herança do nosso inconsciente coletivo, dessa violência perversa que foi praticada no início da exploração e ocupação do território brasileiro. Então, tem esse convívio aí com os povos indígenas, né? Essa coexistência, eles nos aceitam como coexistentes, né? Como compartilhar o uso da terra, do solo, que nós consideramos brasileiros, mas para eles, qual é o nome dessa terra? Tem nome? Então, são coisas que nós precisamos entender para compreender o Brasil.
Mas para compreender o Brasil de hoje, aí a gente vê essa discussão, né, do marco temporal não, que precisa ser realmente derrubado, porque é mais uma violência contra os povos indígenas. Então, para entender esse Brasil de hoje é um processo longo e demorado, porque tem a ver com uma elite que se formou, que o Darcy Ribeiro chama a elite da Casa Grande. Eu pratico muito a teoria do povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Então ele fala das nossas 3 etnias, né? A indígena, a africana e a base europeu, né? A base europeia. Então, essa base europeia, né, ela vem das imigrações, vem dos portugueses, mas não só dos portugueses, né? Tem as imigrações mais recentes. Mas essa é a nossa base do povo brasileiro, né? Povo brasileiro. Mas será que os indígenas se consideram povo brasileiro? Eu já ouvi alguns depoimentos do cacique Yanomami, né? E achei muito interessante que ele fala dessa troca, né? Ele fala, nós acolhemos muita coisa que nos é útil. Foi sobre uma crítica que falaram do cocá, a apropriação cultural do cocá que uma atriz tinha usado, e o cacique Yanomami fala, não, nós nos apropriamos também de muita coisa, é uma troca, né? E aí eu fui refletindo sobre isso. A gente tem o costume muito de estudar o povo brasileiro, mas será que os indígenas se consideram brasileiros, né? Se há sempre o conflito e houve muita resistência indígena, eles guerrearam, eles lutaram. Então, são coisas para a gente refletir para compreender o Brasil na nossa cotidianidade, né? E respeitar a diversidade, e respeitar a biodiversidade, e respeitar as diferenças, né? Saber conviver com esse conflito. De uma maneira ou de outra, os nossos povos indígenas, eles estão inseridos numa realidade que ali a gente chama de Brasil, que é diferente da realidade dos povos indígenas, outras etnias da América Espanhola, por exemplo, né? Então, de uma certa maneira, dentro desses limites, os nossos povos indígenas estão aí inseridos nesse contexto, né, que nós chamamos de brasileiro. E para compreender o Brasil de hoje, das fake news, das notícias falsas, dessa guerra da informação, a gente precisa de muito fôlego para a gente entender essa elite brasileira, ainda da Casa Grande, burguesa, que tem ali sua maneira de enxergar a realidade brasileira e de fazer política e de explorar, né? É uma visão sempre muito agressiva de lucro, explorar. Eu gosto muito da fala do Darcy Ribeiro quando ele diz que a elite da Casa Grande, ela é moedora de gente. E até hoje ainda é assim, né? Esse domínio do corpo das pessoas, dos pobres, essa exploração, essa destruição. Mas nós vamos refletir mais sobre isso tudo, né, nessa série de Para Compreender o Brasil. Matéria para muitos debates, eu vou pontuar, né, lições para a gente entender o Brasil de hoje, porque entender o que aconteceu nessa pandemia, entender como é que o Brasil se deixa levar por esse momento de mediocridade, de obscurantismo, de negacionismo, que prejudicou muito o enfrentamento à pandemia da Covid-19, é entender da nossa formação territorial e é saber que a ignorância, ela faz parte de um projeto político da elite da Casa Grande. A ignorância, ela faz com que as massas sejam melhor manipuladas, dominadas. Então, quanto mais ignorante é o povo brasileiro, melhor para a elite da Casa Grande, que quer manter a dominação e o poder, né? As relações de poder.
Então, o projeto educacional brasileiro ele é um projeto da ignorância ainda, por mais avanços que nós tenhamos, que agora está tudo aí prejudicado, por mais avanços que tivemos, ainda é muito precária a educação brasileira. Na verdade, a gente ainda nunca teve um projeto assim redondinho, de nação, que soubesse acolher para coexistir com os povos indígenas originários, para acolher eles mesmo, para saber se eles querem ser brasileiros, como é que é essa existência entre os povos originários, uma democracia real, para educar para a liberdade. Nós nunca tivemos isso, assim, tivemos estímulos, iniciativas com Anísio Teixeira, que foi morto pela ditadura, com Darcy Ribeiro, com Celso Furtado, com tantos outros que lutaram por um projeto nacional brasileiro e que nós não conseguimos ainda elaborar, imaginar, planejar e, sobretudo, executar, praticar, viver. Mas vamos continuar para compreender o Brasil. Então, a lição número 1 para compreender o Brasil é sobre a elite brasileira e o seu projeto da ignorância. E esse projeto da ignorância, ele é o que nós estamos vivendo hoje. O governo das massas, chegou aí um governo das massas e a banalidade da mediocridade. Eu reflito isso muito no meu blog, eu tenho umas duas crônicas numa coluna que eu fiz sobre esse tema. Governo das massas e a banalidade da mediocridade. É o que nós estamos vivendo hoje, nessa cotidianidade. Mas para entender tudo isso, nós vamos entender e compreender sobre a formação territorial brasileira. É a nossa casa, é a nossa vida, é o nosso habitat, nosso lugar no mundo, é o Brasil. Então, continue andando, sempre.